Prezados estudantes, saudações. Quem está falando aqui é a professora Márcia Rissetti. Na continuidade de nossas aulas de dança, eu estou aqui trazendo um slide, uma composição que eu fiz aqui para vocês, falando sobre o movimento do corpo humano. Bom, primeiramente na audiodescrição. Os slides são todos na cor alaranjada ao fundo. Sobre eles tem informações em letras de forma preta. A minha imagem num círculo é uma imagem em movimento e depois fotos de pessoas em movimento também, mas fotos sem movimento. Então, a foto ela registra um momento, um segundo do movimento. Primeiramente, aqui do lado esquerdo, de um ciclista pedalando num lugar que parece ser um lugar alto, onde dá para ver lá de cima um lago, um lago provavelmente, com montanhas ao fundo, céu com algumas nuvens, vegetação, e o ciclista usando capacete, uma pessoa bem de porte atlético, pedalando. Na segunda imagem, logo em seguida abaixo, você consegue ver do quadril para baixo 2 jogadores de futebol com cores diferentes, disputando uma bola de futebol num campo de futebol bem verdinho, e um dos jogadores usa uma meia preta nas 2 pernas, e o outro jogador usa meias listradas azul e branca, e ao fundo com meia preta vem em direção à bola, e o que está em primeiro plano é visto de costas e está para chutar com a perna direita a bola que está com ele. E do lado direito um grupo de 1, 2, 3, 4, 5 dançarinos foram, como se diz, surpresos, né? Eles foram surpreendidos dançando, mas foram pegos praticamente todos no ar. Durante a dança, quando eles saltaram, o fotógrafo conseguiu registrar a foto. Ao fundo tem você vê um plano preto, deve ser a cortina do palco onde eles estão se apresentando. Eles são cabeludos, têm cabelos longos, né? São jovens, fortes, atléticos e conseguem dar saltos surpreendentes. Eles têm as pernas flexionadas e os braços esticados. Eles usam roupas que lembram um pouco roupas feitas com peles, assim, uma coisa meio primitiva. Peles de animais, eu quero dizer, certo? E o nosso texto diz o seguinte: o estudo do movimento do corpo tem interessado muita gente de diferentes áreas, médicos, professores, fisioterapeutas, ergonomistas, bailarinos, coreógrafos, estilistas, atores, diretores, empresários. Existem muitas pessoas muito inteligentes que estão ligadas na questão corporal, porque é a questão central da qual o ser humano não consegue se desvencilhar. Ele precisa do corpo para viver. E quando esse corpo pifa, é um problema, porque a pessoa deixa de existir. Então, é uma coisa central em todas as áreas, em todas as vidas, em todas as situações. Então, estes profissionais estudam muito para dominar estes conhecimentos sobre o corpo, tanto para tirar o melhor de nós mesmos, né? Então, quando a gente aprende porque a gente se beneficia a si próprio, como para superar dificuldades, sofrimentos e dores relacionadas a cada área em questão. Então, por exemplo, o médico, o fisioterapeuta, ele vai reabilitar pessoas que sofreram acidentes, que sofreram alguma coisa, etc. e tal. Então, em cada área existe. O professor, por exemplo, ele vai estudar para ensinar para os alunos, como é o meu caso, certo? O estilista, ele vai estudar para poder fazer roupas apropriadas para que se tenha bom caimento, que a pessoa se sinta confortável e segura, etc, etc, etc. Isto significa ter mais cuidado conosco e com o meio ambiente.
bem como com os outros seres. Então, quando você começa a ter essa consciência, você começa a mudar, a sua vida muda tudo, você começa a ver o mundo de outra forma, certo? Do lado direito aqui está escrito assim. Primeiro aparece aqui o controle do meu gravador de tela. E ele aparece e desaparece, mas eu estava tentando explicar o que estava escrito do lado esquerdo. Do lado esquerdo estava escrito o nome, meu nome, professora, que nós estamos estudando aqui artes, dança, e eu sou a professora Márcia Rissetti, estamos no ano de 2021, e aqui é o conteúdo conteúdo 5, mas é mais até. Isso varia, sabe, dependendo de como eu quero abordar. Não é que tem que ter essa sequência rígida. Mas nós começamos estudando as partes do corpo para a gente entender como elas funcionam, para a gente ir para o movimento. E eu já fiz vários vídeos, é isso que eu estou querendo dizer. Eu fiz vários vídeos para os meus alunos, eu mesma fazendo exercícios e postei para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando, porque aquilo vai levar vocês à dança. Nós vamos trabalhar mais coisas daqui para frente. Então, juntamente com esta aula, eu estou postando mais alguns vídeos de uma fisioterapeuta, doutora em corpo, tá? Eu sou mestra em ensino da arte, ela é mestra em corpo, então as explicações dela são perfeitas. Por isso que eu coloquei, vale a pena assistir. Tanto para quem quer aprender a dançar, como quem quer outras coisas, como por exemplo ser médico. De repente, alguém aqui está pensando em prestar exame para medicina, para fazer medicina, ou enfermaria, enfermagem, ou nutricionista, ou produção, engenharia têxtil. Existem N coisas maravilhosas que uma pessoa pode fazer tendo conhecimentos corporais, certo? Então, aqui vocês vão aprender hoje os eixos e os planos sobre os quais o movimento se desenvolve. E os vídeos, as explicações daquela professora são maravilhosas. Eu mesma sou aluna dela, eu assisto às aulas dela. Então, vale a pena. E quem quiser assistir, pode assistir, pelo amor de Deus. Eu estou pondo aí porque é para mergulhar no aprendizado, certo? Então, ela vai falar desses planos aqui sobre os quais o movimento se desenvolve. Eu quero que vocês assistam aqueles vídeos e anotem. Eu também vou colocar aqui para vocês uma imagem do corpo, para vocês imprimirem e colocarem as informações, conforme vocês forem assistindo lá a professora Natália falando, vão anotando os nomes dos eixos, o nome dos movimentos, tudo que ela está explicando lá. Por favor, anotem aquilo, observem aqui, anotem aqui, o que ela vai falar lá é o que está aqui. Então, se vocês anotarem o dela, não precisa anotar o meu. Se anotar o meu, assisto dela e depois veja se faltou alguma coisa no meu aqui que ela falou e coloca, tá certo? Continuando aqui, olha só. Então aqui, olha, ela vai explicar para vocês que essa é a posição anatômica. A posição anatômica é a maneira como cientistas estudando o corpo humano decidiram que quando a gente fala de corpo humano, a gente tem que ter em consideração a posição anatômica. Porque senão o corpo humano ele fica em milhões de posições, ele faz milhões de coisas e aí ninguém se entende. Então, para a gente falar da mesma coisa e se entender, foi estabelecida a posição anatômica que é essa aí. É uma pessoa em pé, com os pés plantados no chão e o pé apontando para frente. Os braços estendidos paralelos ao corpo, com as palmas das mãos para frente e o rosto apontando para frente. Então, essa é a posição anatômica. E tudo que se estuda na medicina, na fisioterapia, nas artes, na dança, na coreografia e em outras áreas que têm o corpo humano como base, parte da posição anatômica. Essa posição anatômica permite que a gente veja, quem já assistiu aquelas aulas que eu postei sobre o corpo, o esqueleto, certo? As articulações, e ainda faltaria a gente estudar muitos músculos, mas como nós estamos no 6º ano, eu não vou forçar muito a barra, mas seria muito importante que vocês também estudassem os músculos. Eu ainda vou trazer alguma coisa sobre músculos, mas os músculos já envolvem um mundo tão complexo de estudo, que aí a gente vai fugir da dança. Então, agora vamos mais para a prática, tá certo?
E aí, continuando aqui, justamente aqui eu trouxe alguns exemplos dos movimentos que ela vai falar lá. Ela vai falar do movimento de flexão, extensão, e tem a hiperextensão. Ela vai falar da dorsoflexão e da plantiflexão, que é pé de palhaço e pé de princesa ou de bailarina, e a posição neutra do pé, quando ele está estirado, plantado no chão, por exemplo. Então, ó, decorrente da organização do corpo anatômico e pelos esquemas de estudo e análise que vimos, os movimentos básicos possíveis são flexão e extensão, hiperflexão, hiperextensão, abdução, adução, circundução, desvio lateral, elevação e depressão, rotação medial e lateral, superior e inferior, protação e retração, pronação e supinação, desvio radial, flexão radial, dorsiflexão e plantiflexão. Olha quantos nomes. Eu estou querendo que vocês decorem isso, nem pensar. Eu quero que vocês entendam esses movimentos, principalmente os básicos, que são os de flexão e extensão, o de abdução e adução, certo? Os de rotação, que são os que a gente mais vai usar, assim, em termos de dança mesmo. Os do pé aqui, ó, esses movimentos de dorsoflexão e plantiflexão, posição neutra. Então, essas informações, elas são importantes, tanto para vocês irem adiante. Olha aqui, ó, eversão e inversão. Esses movimentos aqui, eles são bons na fisioterapia para quem está com dores, para quem vai recuperar o pé. E pode ser que durante um movimento de dança você até faça. Durante o dia, talvez você faça esses movimentos e nem perceba, certo? Quando foi a última vez que você fez uma hiperextensão? Ó, uma hiperextensão. No slide anterior estava mostrado. Ó, flexão, extensão e hiperextensão. Quando você joga a sua mão bem para trás. De novo. Posição anatômica, lembra? Assim, para frente. Flexão. E a professora lá vai explicar quando é que é flexão. Extensão. E hiperextensão. De hiperextensão ela não vai falar nessa aula. Ela vai usar, inclusive, essas imagens aqui de rotação lateral. E aqui, olha, nossa coluna, parte superior da nossa coluna. Nós que trabalhamos muito no computador, às vezes ficamos com dores, certo? Então, é muito importante que vocês não decorem. Eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês façam o quê? Que vocês entendam essa relação de movimento. E isso tudo que nós falamos está ligado às nossas articulações, certo? Então, por hoje é só isso. Eu quero que vocês assistam os vídeos e que vocês anotem na folha que eu vou anexar também a questão do que ela disser, onde está aquilo que ela diz, ok? Naquelas imagens do corpo humano que eu vou postar para vocês. Muito obrigada e até a próxima.